Boa noite à igreja. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa semana de oração. E, como o próprio nome já diz, semana de oração, vamos iniciar com uma oração. Vamos ficar de pé? Oremos. Santíssimo Deus, eterno, exaltado e maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigada pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor nos dá. Senhor, neste momento, iremos louvar o Teu nome, Senhor. E te pedimos que o Senhor venha estar à frente dessa noite. Te pedimos que dos nossos lábios venha sair somente aquilo que te agrada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chama agora o serviço de cântico. Nossa, pode subir. Não tem que enrolar, não. Vamos segurar aqui, vamos ligar o ventilador para eu colocar. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, e onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que neste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando o hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que neste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando o hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, seu novo tempo pra louvar. O céu é aqui, seu me ajoelho a orar. O céu é aqui, seu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus, sem Ele
cristal. Sem Jesus e flores que não murcham. Sem Jesus, pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho pra orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém, amém. Deus Amém. seja louvado. Viver, Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. Viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração,
ficar em pé para nós cantarmos esse hino. Ao olhar para a cruz, né? É um hino conhecido. Toda a igreja pode aí nos ajudar acompanhando. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitórias, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor. Deixa passar a igreja cantando. Vamos lá, a igreja cantando. Bem forte. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém, glória a Deus. Graças a Deus que a graça de Jesus Cristo nos alcança, né? A misericórdia do Senhor Jesus sempre está sendo derramada sobre cada um de nós. E isso é motivo de muita alegria, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa e o Senhor sempre está estendendo a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Vamos ficar de joelhos, vamos orar ao nosso Deus. E aí quem é que vai cantar e depois os pedidos de oração. Como em todas as noites, né, nós vamos aqui estar orando por um tema específico. E hoje a nossa oração será pelas famílias. Então, aquela família que tem um membro afastado, que tem alguém com algum problema, coloque essa família em sua oração neste momento. Teremos 2 minutos e eu finalizo. Santíssimo Deus, aqui estão, Senhor, pessoas representando suas famílias e te pedindo nesta noite por cada família que tem enfrentado dificuldades, Senhor. Sabemos que a vida não é fácil e que sem Ti ela fica ainda pior. Mas sabemos também, Senhor, que Tu és o Deus do impossível.
Por isso, Senhor, nesta noite te pedimos por cada família da igreja, por cada família que está com dificuldades, que tem talvez algum parente no mundo das drogas, com vícios. Te pedimos por cada pessoa que tem um parente enfermo e te pedimos que o Senhor reavive as famílias desta igreja, Senhor. Que cada lar seja um pedacinho do céu aqui na terra e que cada família venha a ser uma família de missionários, Senhor, dispostos a levar o teu nome a todo mundo. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, gostaria de convidar a irmã Sueli para uma mensagem musical. Saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim
como é você. Amém. Agora eu gostaria de convidar nosso pregador dessa noite, o irmão Ronald. Primeiramente, boa noite, igreja. Aqui mais uma vez estamos no templo do Senhor para adorá-lo. E dessa vez eu fiquei responsável por dirigir mais uma pregação para vocês. A gente se encontra no segundo dia da Semana Jovem. E mais uma vez eu trago aqui para vocês. Ontem a gente teve a introdução com o irmão Velton e hoje eu trago outra parábola para a gente ver essa noite, a parábola do semeador. Antes da gente começar, vamos só entender aqui um pouco desse jogo de palavras que a gente vai utilizar aqui. O que é uma parábola? Uma parábola é uma curta história que no final dela ela quer passar uma mensagem, passar um ensinamento, uma lição. Aí as pessoas que já são mais acostumadas com literatura vai e perguntam: ué, mas essa não é a mesma coisa de uma fábula? Porque na escola é muito comum, ainda mais assim quando a gente é mais criança, ter o estudo de fábulas. Que fábulas, ao contrário das parábolas, são feitas exclusivamente com animais. Tem muito essa questão de, é uma raposa falante conversando com uma garça, eles estão tentando dar um jeito de conseguir jantar, porque a garça tem que comer numa jarra, enquanto a raposa tem que comer num prato. Quando a gente está falando de parábolas, não vai ter tanto desse misticismo. A gente vai estar falando mais sobre questões, como é que posso dizer, mais reais mesmo. A gente vai estar fazendo analogias e questões mais reais. E por mais que seja uma história que está sendo contada ali, a história ela não é tão importante assim. O que é mais importante é o conceito. Por exemplo, como a gente viu ontem, a gente viu a parábola do filho pródigo. Se o filho pródigo, o personagem, o filho, fosse um personagem importante, ele teria recebido um nome muito apropriado a ele, como vários outros personagens na Bíblia, como Moisés, como Isaú, como Gideão. Ele teria recebido um nome específico para o que ele iria fazer. Mas como é uma história curta, como é uma parábola, a gente não se aprofunda aos personagens, a gente se aprofunda ao conceito. A gente quer escutar aquela história para absorver a lição. Ou seja, não é que a parábola é sobre o semeador, que o nosso foco é o semeador, que o nosso foco é a semente, que o nosso foco é a garça, que a gente vai ver aqui. O foco de uma parábola é a mensagem que ela transmite. É como aquela analogia é feita a partir daquela história. E é exatamente isso que a gente vai tentar destrinchar hoje sobre a parábola do semeador. Primeiramente, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Marcos, capítulo 4, do versículo 3 em diante. Marcos, capítulo 4. Amém ou misericórdia, irmãos? Vamos lá. Marcos, capítulo 4. Antes da gente ler, vamos fazer só uma breve oração. Senhor meu Deus, nesse momento estamos abrindo a sua palavra. Que nessa noite eu possa ajudar os irmãos a compreender a lição que o Senhor tentou passar aqui, que o Senhor vai tentar passar aqui essa noite com a gente. Que eu seja um instrumento nas suas mãos e que não venha blasfemar contra o seu nome. Que venhamos abrir as nossas mentes para que possamos aprender o máximo possível das suas escrituras. Amém. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 3. Vamos lá. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 vezes por 1. Aqui, essa é a parábola que a gente vai trabalhar essa noite. Vamos lá. Aqui, dando um pouco de contexto. Essa é a primeira parábola
como eu já tinha explicado antes o que significa, que Jesus utiliza nos seus sermões. Jesus tinha ali juntado uma grande população já ao redor dele, uma multidão imensa, numa pregação que ele estava fazendo. E ele teve que sair de dentro do templo e foi para um lugar ali próximo, onde ele ficou perto de um rio. Dizem aqui que ele ficou lá no rio e o pessoal ficou na margem assim no litoral, olhando ele enquanto ele estava num barco contando essa parábola. E sobre o que essa parábola especificamente? Em toda a sabedoria infinita que Jesus Cristo tinha, ele sempre dava alguma forma de fazer a gente compreender isso. Porque, como o próprio profeta Isaías havia dito, por mais que tenha os olhos, a gente não vai conseguir enxergar todas as lições que Jesus vai passar para a gente. Então, para isso, ele conta muitas das lições que ele tem a partir de parábolas. São essas histórias que servem para simplificar um pouco da lição que ele quer passar. E a lição essa noite não é diferente. Aqui onde ele está falando do semeador, esse semeador é o próprio Jesus Cristo. Ele está falando aqui, é uma reflexão dele mesmo sobre o próprio evangelho que ele ia começar a partir dali. Não é à toa que essa é a primeira parábola dele. Ele está falando sobre como vai ser essa jornada, sobre como as pessoas vão lidar com o que ele está oferecendo a elas. Toda a proposta de salvação, de graça e do amor de Cristo, do nosso Deus. Aqui, ele faz toda essa reflexão verso por verso. A gente reflete aqui, a partir do lugar onde a semente cai, a semente é a palavra de Deus. Jesus é o semeador. E o local onde ela cai é o coração das pessoas. Como esse coração reage à semente, reage à palavra de Deus. E aqui a gente tem 4 situações, cada uma das 4 exemplificando os 4 tipos de corações que a parábola indica. Vamos lá. O primeiro coração que eu gostaria de destacar essa noite é o coração dos petrificados. O coração dos petrificados é justamente essa questão de a semente que caiu entre os espinhos. O que acontece? A semente que caiu entre a pedra. O que acontece? Ela vai cair, ela vai germinar, porém, logo ela vai secar. Aqui ele está dando a entender, está exemplificando aquele irmão que entra na igreja, que fica aqui ali uns 2, 3 meses porque se batizou e depois nunca mais vê aquele irmão de novo. É uma situação muito comum, por mais que seja muito triste, que a gente tem aqui dentro da igreja também. E tem exemplos na vida real de pessoas mais, como eu posso dizer, mais famosas, assim, para não cutucar tanto na ferida, que sofrem com isso. Por exemplo, eu tinha dado uma pesquisada e eu descobri que o Leonardo Schultz Cardoso, também conhecido como Léo Stronda, que é um fisiculturista, ele era um teólogo, ele estudou teologia na juventude dele, ele ia sempre para a igreja, porém, com o passar do tempo, isso não durou tanto, foi ali um momento em que ele estava se explorando a juventude dele, e ele passou por essa fase de teologia, porém, ele não se sucedeu. Até uma vez, que foi um evento muito recente que aconteceu, onde ele teve um acidente em que ele quase perdeu o braço dele. E nessa dele quase perder um braço, é uma situação muito chocante para um fisiculturista. Ele perdeu muitos meses para se recuperar, e depois que se recuperou, ele não voltou, mas naquele momento de dificuldade, ele se lembrou da época em que ele era teólogo, da época que ele seguia a Cristo. Isso é uma característica muito, muito presente nesse coração perificado, esse coração rígido, que só se lembra de Deus quando precisa e até mesmo quando começa ali não dura muito. O segundo coração que eu gostaria de destacar é o coração ocupado. O coração ocupado, aqui ele é representado pela semente que caiu entre os espinhos. O que vai acontecer? Ele vai germinar normalmente, ele vai crescer, mas ele não vai conseguir dar frutos. Mas por quê? Ele nasceu entre os espinhos, ou seja, assim que a planta estiver germinando, ela vai sentir os espinhos e vai simplesmente voltar, ela vai morrer. Ela não vai conseguir prosseguir o processo dela por conta dos espinhos ali. E esse coração ocupado é justamente isso, é a pessoa que recebe a palavra e não segue a fé pelas dificuldades, por N razões. Eu comecei a estudar em tempo integral, eu não estou aguentando vir para a rotina da igreja, não estou aguentando vir um dia na semana para a igreja. Mas eu comecei a fazer faculdade, está muito puxado. Eu estou tendo um trabalho que eu estou tendo que trabalhar no sábado. Todos esses fatores da vida, do mundo, que tiram as pessoas, que criam essa dificuldade, que tiram as pessoas da graça,
tiram as pessoas de continuar seguindo o caminho de Cristo, é caracterizado pelo coração ocupado. E o exemplo que eu tinha selecionado aqui é o exemplo do Albert Einstein. Ele foi criado em um lar cristão, até onde eu tinha pesquisado, e ele era católico. Se eu não me engano, ele era católico ou era judeu, mas depois que ele estava na vida dele, ele sempre falou muito sobre Cristo, ele sempre falou muito sobre o quão Deus é importante, o quão ele estudar a física, ele percebia a existência de Deus. E nesse processo, ele falava muito bonito, tem várias citações dele, porém, ele não seguia. O número de histórias que você vê de Albert Einstein, de escândalos com mulheres, com bebidas, é muito maior do que as citações que ele tinha. Ou seja, ele não chega a ser um exemplo em si. E agora, a gente tem os dois exemplos de coração que eu acho que são os mais presentes, assim, são os mais fortes. Os dois se contrapõem. O primeiro é o coração desprotegido. Esse coração desprotegido é um dos mais comuns. Aqui na parábola ele é representado pelo quê? Aquela semente que é jogada e logo é comida pela garça. Chega uma garça, chega um pássaro ali e vai e come a semente. Esse pássaro aqui na parábola é uma representação do próprio Satanás. O que acontece? A pessoa recebe a palavra de Deus, a pessoa chega a palavra de Deus até ela, porém, o Satanás acaba levando ela para caminhos que não deviam. Nesse caso, a gente tem muitos exemplos aí no meio do mundo. Só o que tem é famoso desse tipo, que a gente pode mencionar aqui. A gente tem a Anitta, tem Pablo Vittar, tem Luísa Sonza, tem diversas pessoas que dão exemplos péssimos, que são, como a minha mãe gosta de usar essa expressão, são verdadeiras petecas na mão do Satanás. E assim, é muito complicado lidar com esse tipo de pessoa. Mas, em contrapartida, a gente tem o último e quarto exemplo, que são o exemplo dos corações férteis. Esses que são aqueles que caem em terra boa, e esses que são o exemplo que a gente tem que seguir. A gente tem que tentar ter o coração fértil. É aquele coração que é representado pela semente que caiu em terra boa, que vai conseguir germinar e vai conseguir gerar frutos. E nesses frutos você vai conseguir fazer mais semente e germinar mais ainda. Nesse caso, a gente tem muitos exemplos. A Bíblia toda é recheada. A gente tem Moisés, a gente tem João Batista, a gente tem o próprio Jesus, que, querendo ou não, ele é um exemplo desses. A gente tem homens de fé, mulheres de fé, que deram a vida pela palavra e que acabam espalhando elas cada vez mais com frutos que eles conseguiram, com a palavra que eles conseguiram, germinando aquela semente que futuramente daria mais frutos, que daria mais sementes e traria mais pessoas para o reino de Deus. E qual que é essa questão dos corações? Tem uma reflexão muito profunda nessa parábola, que é sobre qual é o coração, em qual cenário você se encaixa. Se é na semente que caiu entre as pedras, na terra boa, que foi raptada pela garça, ou que caiu entre os espinhos. Porém, independente de qual seja a resposta de toda essa análise que você tenha, isso não é tão importante assim. A gente não pode se apegar muito a isso. A gente tem que entender que enquanto a gente estiver vivo, a graça de Deus nos permite tomar a decisão certa, independente dos erros que a gente cometa. A gente pode sempre repensar, somos o que queremos. Se eu tenho um coração purificado, eu sou uma pessoa que veio para a igreja e saiu logo, eu só penso em Deus quando eu preciso, nada me impede de eu voltar e estar aqui todo santo domingo, sábado e quarta, participar de todo o evento, de toda a pregação, pregar, orar, cantar, nada me impede disso. A questão é, não podemos nos apegar ao coração que temos agora. A gente tem que sempre visar o quarto exemplo. Sempre tentar ter o coração fértil. Sempre ter a palavra de Deus, germiná-la e acabar proferindo ela para mais pessoas. A oração é muito importante nesse processo. A gente precisa orar pelos irmãos que estão passando por esse processo de transformar o coração. E a gente tem que orar pelos irmãos que já estão nesse processo, para que eles possam trazer mais pessoas para o lado de Deus. Assim, por mais que as notícias a gente tenha sejam péssimas, muitos irmãos acabando se esvaindo por conta do mundo em si, por conta de problemas familiares, por conta dos espinhos da vida. Os irmãos que caíram, que tem essa questão de não vir para a igreja, chegou aqui, se batizou e saiu, a gente tem que permanecendo forte, a gente tem que continuar cada vez mais persistindo para que possamos aumentar o reino de Deus. Essa é a nossa missão aqui. O Evangelho de Jesus foi isso. A gente precisa cada vez mais seguir o exemplo de Jesus. Jesus usou não só essa parábola, mas várias. Essa daqui foi só a primeira. E não foi só uma lição para a gente nos dias de hoje. Como eu tinha dito, foi uma reflexão para todo o Evangelho que ele iria fazer posteriormente. Ali ele estava pregando para diversas pessoas, mas ele sabia que a situação não era fácil. Ele sabia que daquela multidão
Se tivesse uma dúzia que ia seguir ele, seria muito. E assim, Jesus, continuou prosseguindo em todo o seu ministério. Dado a lição de hoje, eu chamo o Serviço de Cândido para cantar um louvor especial. Qual é, velho? Certo aí? Aumenta o som, cara, pra poder... Vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sangramente de Cristo Jesus, fui feito pra viver como filho do Rei. Sangramente ligado a Jesus, pra sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito pra viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus, pra sempre serei. Inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero ser. Amém. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz o seguinte: E dais-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Amém, irmãos. Vamos orar para concluir? Meu Deus, muito obrigado por trazer essa parábola aqui hoje à noite. Que o Senhor venha cada vez mais nos ajudar a quebrantar o nosso coração de pedra, a semente germinar e furar os espinhos, a nos tirar do bico dos pássaros. Que venhamos cada vez poder nos deleitar mais no Seu Espírito Santo, na Sua terra fértil, para que possamos germinar e preparar mais frutos, para que possamos pregar cada vez mais, para que mais pessoas possam conhecer o Seu amor. Que venhamos a aprender cada vez mais com essas parábolas. Durante essa semana, venha abençoar os jovens que estão aqui na frente, assim como eu pregando. Venha abençoar os que estarão cantando, que estarão na porta. Todos os que vieram aqui para servir honestamente e com amor ao Seu nome.
venha nos fortificar cada vez mais, venha fortificar cada vez mais a igreja e venha fazer com que cada irmão possa se ajudar para que possamos todos termos corações férteis. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.